pergunta que muitos fazem a respeito de pecado é: existem pecados maiores do que outros? Eu mesmo, ao longo da minha trajetória cristã, já ouvi muitos dizerem que não existe pecadão nem pecadinho. Todo pecado é pecado, todo pecado tem o mesmo valor. Eu quero ler com você hoje, que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 11. A Bíblia Sagrada diz assim: Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está fazendo essa afirmação ao governador da Judéia, o governador romano da Judéia chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi aquele que julgou, que condenou Jesus à crucificação. O Evangelho de João, no capítulo 19, basicamente vai trazer a narrativa da crucificação, do sepultamento, dos açoites, do julgamento de Jesus perante Pilatos. E ali Pilatos estava muito incomodado com aquela situação. Ele já tinha sido advertido pela sua mulher que ela então teria tido um sonho, falado que aquele homem era um homem justo, para ele não sujar suas mãos. Pilatos tenta resistir com todas as forças, tenta fazer algumas manobras políticas, enviando Jesus para ser julgado por Herodes, nada dá certo, a condenação estava sob domínio, sob poder, sob jurisdição dele mesmo. Jesus nada respondia ao cabo das suas acusações. Então Pilatos se dirige para ele dizendo: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar ou então para te libertar? Você não vai falar nada ao seu respeito? Jesus vira então para ele fazendo essa afirmação: você só tem autoridade porque Deus te deu essa autoridade. Ou seja, você também tem responsabilidade pelas suas decisões. Aquilo que tem a ver com a autoridade que foi delegada por Deus a seu respeito, cada um de nós vamos responder a isso. No entanto, Jesus termina dizendo: mas maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Ele estava fazendo um claro apontamento a Judas Iscariotes, aquele que o havia traído. Jesus então estava dizendo nas entrelinhas: olha, Pilatos, você é pecador, você tem pecado, você poderia me soltar, mas você está optando pela negligência. No entanto, tem alguém que tem um pecado maior do que o seu. Um claro apontamento ao traidor Judas Iscariotes. No entanto, nós devemos entender que Jesus está traçando aqui níveis diferentes de pecado, quando ele diz: ele tem maior pecado do que você. Jesus está apontando claramente que existe sim o pecadão e o pecadinho, não na questão condenatória, porque a questão condenatória, a Bíblia nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não importa, uma simples mentirinha perspicaz, ou qualquer pecadinho que você cometa, um pensamento maligno que você decorda, ainda que você não consume de fato aquele pensamento, o menor dos pecados ainda assim é pecado, ainda assim leva para o inferno, ainda assim nós precisamos da obra redentora de Jesus. Por isso ele morreu na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. No entanto, as consequências são sempre diferentes. Nós precisamos entender que quando o nosso pecado é maior, a consequência por esse fato também é maior. Para ilustrar o que eu estou te dizendo, eu quero, por exemplo, citar pecados relacionados a roubo. A Bíblia fala sobre aquele que comete uma fraude contra alguém. Esse teria que restituir com 20% a mais. No entanto, se a situação não for de fraude, se for de roubo, o ladrão ele precisa restituir 2 vezes mais. Veja que não é só 20%, é em dobro. Mas se o pecado de roubo for um atentado contra algo que for essencial para a vida de alguém, então não devia a restituição ser 2, mas sim 4 vezes mais. Veja que as consequências vão aumentando. Então, para ilustrar, se eu sou
um comerciante, por exemplo, e eu vejo que você tem muito dinheiro e você está disposto a comprar um produto que eu tenho e por isso eu me aproveito daquela situação e eu aumento o preço, eu engano você, eu uso de usura, eu uso de abuso, daquela situação, eu cometi uma fraude, eu deveria restituir 20% a mais. Mas se eu sou um ladrão, se eu deliberadamente pego da sua mão um aparelho celular ou um bem que você tem, eu devo restituir 2 vezes mais. Mas se o atentado é contra algo essencial, se eu chego na sua casa, se eu tiro o pão do seu filho, o único que ele tem, então eu devo restituir 4 vezes mais. Veja que a progressão do pecado, a progressão da consequência é sempre maior com relação a cada pecado. Nós devemos entender que uma coisa é eu me irar, outra coisa é eu matar. Sim, os dois são pecados. Jesus falou que os dois têm consequências, mas as consequências são diferentes. Eu quero falar a respeito do pecado de Davi. Ele comete adultério, ele manda um homem para ser morto na linha de frente de batalha e ele oculta aquele pecado. Ele recebe o perdão de Deus, sim, porque Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Ele se arrepende daquela situação. O profeta Natan fala da boca de Deus: olha, também tu está perdoado. No entanto significa, aí vem consequências. As consequências são seríssimas. E a Escritura diz que ele recebe 3 sérias consequências. A primeira delas, o filho recém-nascido vai morrer. Não tem jeito, ainda que Davi jejuou por ele, buscou por ele, clamou por ele, aquela criança morreu. Segunda consequência, a espada de Amon nunca sairá da tua linhagem, da tua descendência. Então, os filhos de Davi sempre experimentaram guerras, lutas, uma situação muito sanguinária sobre ele. Aquilo era uma consequência divina. Terceira consequência, o profeta diz: também o que você fez em segredo, o que você fez em oculto, o teu próximo fará contigo às claras. A Bíblia diz que o filho de Davi coloca ele para fora de Jerusalém, tira ele do trono, tira ele do poder. Absalão manda Davi embora, guerreia contra ele e ele arma uma tenda no terraço ali da casa real e ele pega as mulheres de Davi, seu próprio pai, e começa a ter relações sexuais publicamente com aquelas mulheres. Então veja, mesmo que o Senhor perdoou a Davi, a consequência veio. Eu quero então que você hoje abra o seu coração para fazer confissão pelos seus pecados, porque só tem um jeito de alcançar misericórdia: quando nós confessamos que somos pecadores, abrimos mão do pecado, vivemos uma nova vida. Eu espero que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te capacite, que você entenda que todo pecado é pecado, todo pecado gera uma prisão, todo pecado tem consequências, mas dependendo do pecado, algumas consequências são maiores do que outras. Que o Espírito de Deus venha te trazer luz, venha te trazer vida, venha te trazer um novo nascimento para que você possa ser livre da escravidão do pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom!